Olá, perturbações, seja bem-vindo a mais uma live aqui do canal. Nossa, nós estamos há quase 30 minutos tentando organizar as coisas nessa live. Mil desculpas pela queda, pelos problemas que o Instagram tá aprontando aí. E nossa, olá, o Gork, Nicole, Diogo, Camila, perdão por ter caído. Ó o Ale ali, vamos ver se o Ale agora dá certo. Ai, agora vai. Oh, meu Deus. Agora ele vai aceitar. Ó, conectando. Ah, olá, tudo bem? Tecnologia é tudo, né? Oxe, Pois é, hoje o Instagram pegou a gente. Mas a perdeu gente meia descobriu hora. coisa nova. Pois é, E daí, como estão as coisas por aí? tudo certo, né? Vivendo essa pandemia. Pandemia. Nós chegamos a 40 esperando a gente começar a live, mas o pessoal já está entrando, já tem um monte de gente entrando É que aí. daí o pessoal se dividiu, tinha 20 lá, pensei que logo ia dar, entendeu? Se eu tava online, se você tava online, pensei que ia se unir numa boa. Ia dar Mas tem que. match. Não, não dá match assim. Eu nunca fiz, eu tava Tem até falando pro pessoal que era minha primeira vez. A gente é cheio de primeira vez na vida, né? Então foi minha primeira Pois vez. é, Já tive uma primeira vez com vocês. sempre. Então, primeiro eu queria agradecer você por ter aceitado falar sobre artigo científico. Eu sei que é um tema que você super domina, que é muito complicado, porque a gente vive numa época em que muita gente fala muita coisa sobre, esquece um pouco do que é realmente um artigo científico. Tem algumas pessoas que escrevem um artigo científico e um artigo e necessariamente não é um artigo científico. Mas aí, com uma regra aqui do canal, a gente sempre começa perguntando para outro professor que está do outro lado qual que é a trajetória acadêmica dele. Porque muitos alunos se inspiram na nossa trajetória acadêmica e eu queria que você contasse a sua trajetória acadêmica para a gente, para os alunos se inspirarem nela, e para a gente ver aí como que foi. Que muitas pessoas acham que é muito fácil, né? Ah, cheguei, sou doutor, oi. Mas não é. Como também vemos algumas pessoas se passarem por doutores que não são. Então conta para a gente aí um pouco a sua trajetória acadêmica. Primeiramente, assim, eu sou bem humilde nessa relação que tem hierárquica, né? Essa questão de status, titulação, tudo isso eu sou, assim, bem tranquilo, né? Eu acho que dentro do mundo acadêmico, a questão da educação prevalece, a gente está fazendo saber junto, a função pedagógica, antes de tudo, né? Principalmente da vaidade. Então, né, eu trabalho muito com meus alunos, faço muito trabalho acadêmico no sentido de instrução, não de pesquisa em si, né? Não descobrir novidades, não de propor novas discussões, mas instrumentalizar a pesquisa científica com eles. Então, assim, se for pegar, sei lá, eu tenho muito trabalho publicado, né? Assim, 50 trabalhos publicados. A maioria deles, chega a 25% deles, eu trabalho com aluno, trabalho de revisão sistemática, trabalho de trabalho simples, como resumo, resumo expandido, trabalho, né, de iniciação científica, muita coisa. Então é bem assim. Mas a minha trajetória foi interessante, porque assim, eu sempre fui muito ligado nessa questão de ambiente acadêmico. Eu, antes mesmo de entrar na universidade, né, antes de terminar o ensino médio, que na minha época não era ensino médio, eu fiz educação geral, Segundo. entendeu? A minha época ainda era naquele momento que estava mudando para a nova LDB, que foi a LDB de 96, que ela, até o finalzinho dos anos 2000, ela não tinha sido totalmente implantada. E eu saí em 1999 do ensino médio, eu comecei na educação geral, e no último ano eu virei ensino médio. Então eu vivi essa fase aí, eles falavam, né, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Não é no ensino, né? Hoje é uma concepção, uma leitura diferente desse Ensino sistema. fundamental, ensino médio. Eu já entrei na universidade, isso nem consta no meu Lattes, mas eu fiz o curso técnico de web design no ano Olha, 2000, entendeu? Eu não sei mais nada disso, né? Eu não sei nem lidar com o meu telefone. Vocês tiveram uma prova real disso hoje. A gente perdeu meia hora do tempo porque, né, o meu celular estava desabilitado, não podia fazer
live. Daí eu consegui habilitar e depois daí foi. Mas também que deu certo. Daí na universidade, sempre, desde o começo, eu já fui muito ligado às questões de pesquisa, sabe? Já de cara, já fui me envolvendo, comecei a praticar, né? E eu percebia que, na regra, os alunos nem se incomodavam com isso. Tenho trabalhos não, eu tenho certificados ainda, no meu currículo Lattes ainda, que foi do primeiro ano, da época que eu era calouro na faculdade. Então eu sempre fui muito ligado a isso. Daí, né, quando eu me formei, logo quando eu me formei, na universidade, então eu fui dar aula num cursinho aqui em Curitiba, que nem existe mais. E daí era um cursinho preparatório para concurso para vestibular. Eu era um professor que eles chamavam de professor plantonista, que era um professor que ficava à disposição do cursinho. Se alguém faltasse, um professor, né, de repente acontecesse alguma coisa, eu entrava no lugar dele, dando uma parte especial da apostila, que a gente chamava de pensamento lógico. E daí já começou a relação minha com a ideia do conhecimento, a ideia da produção científica, porque ali eu ganhei muito a prática no sentido de explicar o pensamento lógico. E daí foi. Aí, de um tempo depois, eu fui contratado pela Unibrasil, eu fiz quase 16 anos agora, né? E daí eu já fui contratado pela Unibrasil pelo curso de Relações Internacionais. Eu nem dava aula no Direito. Só que o curso de Direito naquela época estava bombando demais. Só para ter uma ideia, eu comecei a dar aula para o primeiro período lá, no curso de Direito. Na época que eu comecei, tinha 9 turmas de calouro. E eu peguei todas as turmas no primeiro período. Então, eu repeti a mesma aula 9 vezes na semana. Mas daí, né, a A didática... gente não pensa nisso, né? Os alunos às vezes não pensam que você já está na nona aula repetida da semana. A aula começava mais ou menos, né, ruim até, na medida em que ela ia, né, sendo desenvolvida nas turmas, treinada, na metade ali ela já ficava bem boa, nas últimas aulas eu nem lembrava mais o que eu tinha falado, se eu tinha falado, se eu tinha dado exemplo, não tinha dado exemplo, porque às vezes assim eu dava 4 aulas iguais no mesmo dia, mas aí desenvolveu bem. Mas eu me avalio hoje, olhando para trás, assim, eu era um professor bem mais ou menos. Agora com o tempo a gente vai se aperfeiçoando, nada como o tempo e a prática. E isso é uma coisa que eu vou falar a respeito do artigo. E daí eu sempre fui me envolvendo com pesquisa. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que eu presto assessoria. E daí eu estava falando para ela, né, porque eu peguei o currículo dela, ela tinha uma página de currículo. E daí eu fui conversando com ela, entrevistando e vendo o que ela tinha, o que dava e o que não dava para colocar no currículo. A gente fez 11 páginas de currículo do nada, né? Daí eu entrei na plataforma Lattes e puxei meu currículo Lattes. Ele tá com mais de 150 páginas. Aí eu já fiquei pensando assim, putz, dá até vergonha, porque se você entrega um currículo de 150 páginas, com, sei lá, eu tenho 300 bancas de monografia para uma banca de avaliação, por exemplo, eles vão ter muita expectativa em relação a você. Então, de certo modo, você se coloca numa saia justa, né? Numa sinuca de bico. Porque quando o professor olha um currículo que está encadernado, ele vai, né, esperar muito daquela pessoa, e daí você acaba se entregando. Aí eu já comecei a pensar assim, ó, quando um dia eu for fazer concurso, eu não vou entregar tudo não, sabe? Eu vou entregar só o que importa mesmo, porque senão eles vão ficar, Não, né? tem que entregar tudo, é a sua trajetória acadêmica. Minha E aí, trajetória. para a gente começar assim, teriam tipos e etapas para, falando já do artigo, teriam tipos e etapas para conceber assim um método de estudo? Então tá, quando você me convidou, eu inclusive pensei que ia ser no começo do mês. Eu não pensei que ia ser dia 30/7, eu pensei que ia ser dia 30/6. Então eu já tinha tudo pensado, tudo arrumado na minha cabeça, e eu mais ou menos separei assim, ó, em 3 etapas, tá? Pensando em 3 estilos de pessoa. Então a gente tem pessoas, sei lá, né? É difícil idealizar um público, né? Ainda mais que não é na internet, assim, sei lá, tem, né? 40, 50 pessoas e possivelmente vai ficar oscilando, né? Diferentes características, diferentes estilos. Mas eu pensei assim, ó, em organizar uma fala que levasse em consideração aquela pessoa que está iniciando do nada, uma pessoa que já estivesse bem na metade, né, do caminho, e uma pessoa que já estivesse um pouquinho mais avançado. Esse negócio de se colocar dentro de uma hierarquia é engraçado, né? Porque na academia é bem assim, né? O peixinho maior sempre está pegando o peixinho menor, é Hakuna Matata, né? Os mais fortes, os carnívoros comem, né? Então, ó, a primeira ideia é assim, ó, o que você precisa saber para escrever um artigo bom? Para escrever um bom artigo, o que você precisa saber? Antes de começar tudo, o que você precisa saber? Aí, depois, o que você precisa saber para submeter esse artigo
a uma revista qualificada, ou, né, de repente você só está visando produção acadêmica, preparar o teu currículo, e de repente não é um currículo ainda atrativo, né, em congressos, em, sei lá, Comped da vida, e assim vai. E depois que você já tem as suas publicações, o que você precisa fazer para colher os frutos disso tudo, né? Então isso é importante também, porque você tem que dar visibilidade, tem que dar vitrine, você tem que ser citado, você tem que aparecer nos rankings, né, nos indicadores de citação. Cada vez mais está tecnológico. Esses dias eu estava fazendo a atualização dos meus cadastros e daí eu achei publicação que eu nem lembrava que tinha. Né? Imagine, publicação de 2014, que eu nem... O Né, Google tem feito isso naquele Google. onde que tá. O que você O falar? Google tem feito esse link e a gente sabe quem está citando a gente. É bem legal isso. Muito legal. Então, assim, para iniciar a primeira parte, eu começaria assim, ó. Gente, a gente precisa saber, antes de tudo, né, a diferença de metodologia e técnica, tá? A gente se utiliza muito da metodologia para organizar o pensamento, organizar o discurso, né? Você tem que começar a pensar que o teu artigo, ele é como um discurso que você vai construir. Então, antigamente, né, o filósofo ia lá na praça, explicava e, né, convencia, o discurso estava ali. Hoje o discurso não tem mais isso, não tem mais essa prática, o discurso é do papel. Então você precisa convencer no papel. E pensando num tipo de trabalho, aquele tipo de trabalho que é um artigo científico, você tem que ser muito direto. Tá? Então, antes de qualquer coisa, não está rolando no YouTube. Não, Felipe, não está rolando no YouTube. É só depois de uma semana que ela cai lá. Eu me enganei, desculpa. Bem, primeira coisa que você precisa ter, então, é um estudo. Né? Um estudo, um aprofundamento em uma área, porque você não vai sentar, de repente, e começar a escrever um artigo. Isso não acontece com ninguém, entende? Quando você senta na frente do computador e não consegue escrever nada, é porque você tem que estudar. Então, a primeira coisa que eu faria, que eu faço, é eleger uma área, um tema, um assunto. Ainda não é um problema. Ainda não é uma relação, eu não estou estabelecendo, eu estou indo livre, leve, solto, estudar uma área que eu conheço, entende? O que eu quero conhecer, porque eu gosto. Porque assim tem que ser. Se você tem que estudar alguma coisa que você não gosta, é um tormento, você não vai fazer aquilo com prazer. E, né, você precisa fazer isso com prazer, você não vai frente, né? Então a primeira coisa é isso, eleger uma área, ficar nela e, né, estabelecer aquela relação com ela, que vai ser mais do que um casamento, né? Vai ser uma vida toda. É justamente isso que você tem que fazer. Então, encontrar uma área, encontrar um assunto, e se você quer, porque depende de qual estágio que você esteja, né? Se você é um aluno que está começando agora, quer conquistar um currículo, um espaço, é interessante que você faça revisões e não fique estudando assuntos que são polêmicos, são assuntos da hora, são assuntos emergentes, são assuntos que não têm ainda doutrina fundamentada a respeito do assunto, e é melhor que você faça trabalhos do tipo de, né, descrever, relatar, explicar como uma política acontece, uma área se comporta, sabe? Bem descritivo, bem organização de pensamento e fugir de polêmicas de assuntos que são aqueles assuntos da hora. Agora, se você já está mais um pouco avançado, você já tem um lastro, um certo conhecimento na área, já está terminando a graduação, já está na especialização, já está visando ali o mestrado, aí você já pode fazer uma coisa melhor. Então, é nesse sentido que tem que estar trabalhando, entende? Então, saber o teu limite. Né? Nesse momento, você nem tem que se preocupar com qual revista. Nesse momento, você nem tem que se preocupar, sei lá, com formatar o trabalho para que ele tenha condições de ser aprovado em uma revista. Nesse momento, você está divagando, pensando no assunto. Aí, quando você achar que, olha, desse assunto que eu quero tratar, é essa resposta que eu quero dar, é essa explicação dessa pessoa aqui com a explicação dessa pessoa aqui, numa fusão de dois pensamentos que eu quero falar. É importante que você também tenha uma percepção de que você tem que ter um posicionamento. Num artigo científico não dá para ficar discutindo, porque fulano de tal diz isso, fulano de tal diz aquilo, e daí, né, fica naquela coisa assim, meio que retórica, à toa, só explicando que é diferente, esse pensa assim, aquele pensa assado. Você tem que tomar uma orientação. Aí se identifique, você é mais esquerda, mais direita, você é pró, você é contra, você é sim, você é não, e perceber isso, porque a tua revisão, a tua discussão, ela vai se orientar por esse caminho.
Ou seja, você vai ter que eleger a bibliografia, os autores, a teoria, que te dê fundamento, entende? Então, não é que você tem que pegar e falar o que o autor fala. Você tem que falar o que você fala, mas com base no autor. Para que não fique solto só o que você fala. Então, a partir do meu posicionamento, é o que eu quero falar, é que eu vou achar minha bibliografia. Então, se eu sou a favor do movimento, eu sou a favor do movimento MST, eu tenho que encontrar a bibliografia que seja a favor dele, porque eu preciso fundamentar o que eu vou falar. E daí você começa a fazer a tua revisão. A tua revisão ela tem que ser no sentido de construir uma resposta para uma pergunta, um problema. Então, aí que está a técnica. A metodologia não está aí, né? A metodologia ela vai dizer mais respeito da organização do pensamento num plano idealista. Enquanto que a técnica, ela está mais na realização. Geralmente eu trabalho nesse sentido, exemplificando, né? Que a metodologia, ela busca organizar a resposta para o objetivo geral de uma pesquisa. Que os objetivos específicos, eles se pautam principalmente em como você vai responder aquele objetivo geral. Então, na técnica. Então, a gente encontra, dentro dessa ideia de metodologia, a gente encontra, no mínimo, duas. Uma metodologia que diz respeito ao pensamento, à organização do pensamento, dentro da lógica, da filosofia, da teoria política e assim por diante, e da técnica, tá? E aí, você tem que ter domínio das duas, entendeu? Você tem que saber o que é metodologia, método indutivo, dedutivo e assim por diante, né? E também domínio das técnicas, tá? Você não precisa ter domínio de todas as técnicas e nem de todos os métodos, tá? Conhecer, pode falar. Quais seriam, então, os principais métodos aí? E qual método que você utilizou na sua tese? Tá. Método é assim, né? Existe tantos métodos quanto for cabeça, entendeu? Então, cada um pode construir seu método. Os métodos, hoje em dia, eles não são aquele pensamento como era no positivismo no passado, sabe? Que você tinha que ter uma regra. A ideia de paradigma está muito envolvido nisso, sabe? Então, lá veio o pensamento de que, hoje em dia, nós temos no mundo acadêmico, principalmente aqui no Brasil, nós temos diferentes formas de fazer ciência. Então, quando às vezes você pega uma área, como, por exemplo, sei lá, as ciências sociais aplicadas, o direito, existe uma forma de reconhecer o que é verdadeiro dentro desta área. Entende? O direito é muito assim. Existe todo um rito, existe toda uma forma de organizar as coisas, né? Para que aquilo seja considerado válido, tá? O nome disso seria, sei lá, um paradigma vigente de construção de verdade naquela área científica, né? Então, a nossa área ela é bem assim. Então, existem vários métodos, né? Os métodos, assim, que eu diria que são principais mesmo, seriam assim, não que só exista esse, né? O método indutivo. O método indutivo é o método da modernidade, aquela ideia de que o pensamento se organiza a partir da prática. Ou seja, está muito no meu logomarca do Newton, que dizem, né, que caiu a maçã na cabeça dele, logo ele, né, construiu o pensamento de que existe a gravidade. Então, a partir de uma experiência prática, você constrói o saber. Então, um exemplo disso bem realístico quando você pega, por exemplo, para estudar gênero, né? O gênero não é uma regra geral que se aplica à regra específica. Ao contrário, é uma regra específica que quer se generalizar. Então, né, quando você percebe que, por exemplo, casamento homoafetivo não é aceito na sociedade, você quer construir uma regra que se aplique a todos. Então, o pensamento indutivo, ele vai do pequeno para o maior. Então, é o caso específico que se repete, tantas vezes que acaba se tornando um problema para a sociedade. E o que você precisa fazer, então? Generalizar. Já o método dedutivo, que é o método lá do passado, dos gregos, né, o pensamento assim, justnaturalista, né, é bem isso. Ele já se aplica ao contrário. Ele está pensando que a regra geral tem que se aplicar ao caso específico. Né? É a ideia de normatização e normalização. Né? A norma diz o que deve ser feito. Né? A norma diz, ó, tem que fazer assim. As regras da BNT, né, servem para que você faça o padrão. E daí você aplica a norma da BNT no específico. Né? A regra, trabalhando, né, dentro do movimento aí, a regra heteronormativa, ela quer normalizar você, porque você é o estranho, por exemplo. Né? Você não, eu, né? Ou você, né? Não sei. É isso.
Existem outras metodologias que são ditas metodologias mais contemporâneas, né? Por exemplo, existe a metodologia estruturalista, que está muito ligado ao pensamento de que existe uma regra. Se existe uma regra, por que que a forma não se adapta a ela? Por exemplo, eu posso pensar assim, existem as normas de direitos humanos. Por que que as políticas públicas não se adequam, de fato, aos direitos humanos? Entende? Então, esse estudo é um tipo estruturalista. Nós temos uma estrutura posta, teoricamente, e na prática ela não se ajusta. Nós também temos uma forma que é tipológica. A tipológica é aquela que pensa assim, tipo ideal. O tipo ideal não é estruturalista, porque a estruturalista está ligada a uma estrutura posta, enquanto que o tipo ideal você vai construir. É muito Weber isso. A minha metodologia, a metodologia que eu tive que construir na tese de doutorado, foi meio que uma fusão do pensamento de... tudo hipotético o pensamento, tá? Porque no plano real, nada disso que eu vou discutir na minha tese, ela se aplica, porque a tese ela é muito fechada. Ela não leva em consideração todas as variáveis que existem no mundo. Ela leva em consideração a teoria de dois pensadores, de Theodor Adorno e de Pierre Bourdieu. Então eu peguei a teoria de Pierre Bourdieu e fundi com a teoria de Adorno, construindo uma metodologia única para entender como que funcionava um determinado campo, que era o campo o campo acadêmico. Tá? O Pierre Bourdieu defende muito isso. Né? Então, eu trabalhei a ideia de que existe um campo acadêmico, o campo acadêmico trabalha a ideia de que existe um paradigma, uma forma de conceber o que é verdadeiro, e só o que o campo acadêmico, e ele que é legitimado para dizer isso, né, ele concebe o que é verdadeiro. E daí, a partir disso, comecei as discussões políticas. Então, eu construí a metodologia mais a partir dali. E daí, eu fui desenvolvendo essa metodologia numa técnica. E daí das técnicas, né? As técnicas também, elas são infinitas. Hoje em dia, cada vez mais, é que nem cabeça, cada um tem a sua, né? Então, as técnicas hoje, elas se aplicam de várias formas, depende do que você vai estudar. Tem ciências, por exemplo, que estudam o corpo, bem empirista, né? Tem ciência, a nossa ciência. A nossa ciência, ciências sociais aplicadas, o direito, né? Ela estuda, basicamente, norma, legislação, seria assim um âmbito legislativo, o âmbito normativo, o âmbito teórico, o pessoal gosta de falar doutrina, eu não gosto muito, mas o âmbito teórico e o âmbito prático, que seria assim o resultado das coisas, a jurisprudência, né, e né, os julgados, internacionais. E falando de método prático, como que faz com os critérios de cientificidade nesse aspecto? Você também tem que criar, sabe? Porque hoje em dia a quantidade de informação que tem a respeito de uma coisa é muito grande, ainda mais com as novas tecnologias, a internet, né? Hoje em dia você consegue fazer pesquisa sem tirar, nem sem sair de casa, entende? Porque a internet é tudo, a internet é a nova biblioteca. Se você vai... Até as obras raras hoje em dia estão na internet. Se você vai, por exemplo, fazer uma pesquisa só na área assim, bem específica de história, que você tem que resgatar um documento, uma coisa assim, você vai se desdobrar e fazer pesquisa em uma biblioteca rara. Mas até as obras raras hoje em dia já estão sendo disponibilizadas na internet. Então, você tem que criar critérios. Tá? Você não consegue abraçar tudo, você tem que chegar uma hora, você tem que escolher o problema. Então, a primeira coisa é isso, né? Falando de técnica. Se apegue às técnicas da metodologia científica. A metodologia científica diz, escolha um tema, entendeu? Então, escolhi já, meu tema já está, né? Escolha um problema, responda uma questão. E eu geralmente falo para os meus alunos, orientandos, colocar justamente essa questão em forma de interrogação na redação, já para ficar bem claro. Pergunte, né? O que você quer responder? Em forma de pergunta. E daí você vai construir uma roteirização de como que você precisa, o que você acha suficiente para responder aquela questão. Então você estabelece um roteiro e dentro desse roteiro você delimita, porque você não vai conseguir falar a respeito de tudo. Né? Por exemplo, você vai falar de problemas, se você vai falar um problema da característica humana, por exemplo, corrupção, entende? A corrupção, você não vai conseguir enxergar a corrupção pelo lado da psicanálise, psicologia, entende? Você vai trabalhar dentro de uma faceta daquela coisa, entende? E às vezes nem isso. Então você tem que escolher e delimitar. Olha, o que me interessa é isso. E daí, com mais técnica, você vai delimitando. Eu, por exemplo, gosto de fazer... Hoje em dia não é mais possível você fazer um estado da arte a respeito de uma coisa. Quando você pensa em um estado da arte, você pensa que você vai sistematizar
absolutamente todo o conhecimento que tenha a respeito de alguma coisa, de algum problema, de algum tema, tá? Isso não existe, não é possível, tá? Não, hoje em dia não é possível você sistematizar o que tem a respeito de tudo daquela coisa. Não tá, não é possível. Então você tem que estabelecer critérios de cientificidade. Como, por exemplo, critérios de cientificidade poderiam ser: eu vou fazer um estudo abraçando, delimitando a área da pós-graduação. Eu vou estudar só teses e dissertações. Teses e dissertações da área das ciências sociais aplicadas, pegando assim várias outras áreas, como a ciência política, tá? A ciência política, ciências sociais, o direito e assim por diante, para fazer um cesto, um apanhado, e vou trabalhar aquelas informações. Eu, inclusive, faço isso. Quando eu estou orientando alunos, às vezes estou fazendo, né, consultoria, assessoramento, eu até falo para as pessoas assim, olha, vamos estabelecer um marco, um delimite, e daí a gente vai lá e faz a pesquisa, junta tudo que a gente quer trabalhar, salva tudo bonitinho dentro de uma pasta na internet, e depois você nem entra mais na internet, você só trabalha com aquelas informações que estão ali. É muito melhor, porque você abre a pasta, joga um Ctrl L ou Ctrl F e vai lá e busca o termo. Eu não sei se vocês sabem, mas a pasta, ela busca inclusive os termos que estão dentro dos documentos. Então vem tudo com muita facilidade para você. Então tem que ter técnica, tem que saber fazer pesquisa, entrar nas bases de dados. Nós aqui no Brasil, nós temos hoje em dia ótimas bases de dados. Todas as dissertações e todas as teses que foram, sei lá, né, defendidas no último ano, tá lá. N, quer dizer, assim, não no último ano, mas assim, de 12 meses para trás, tá tudo na base de dados, você consegue encontrar. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem o LexML. LexML, um site, lexml.gov, que quando você faz a busca, às vezes você não tem acesso à obra direto, mas ele te dá tudo separado, tudo. Ele fala assim, para a área de direito é muito bom, porque ele te dá justamente 3 âmbitos. O que tem de doutrina, o que tem de lei e o que tem de julgados. E ele separa o que tem internacional, o que tem nacional, o que tem, né, leis estaduais, leis municipais e tipos de documentos, vai separando tudo e te dá tudo destrinchado. Quando você puxa aquela informação, aquele relatório, você já sabe exatamente o que você vai dar prioridade e o que você não vai. Porque é tanta coisa que vem, que você tem que delimitar. Entende? Quando você vai fazer também pesquisa por base de dados, por exemplo, o Google. O Google é mais simples. Todo mundo, quando quer buscar alguma coisa, joga o termo no Google e começa a buscar. Você tem que ter descritores. Você tem que definir quais são os termos precisos que você vai buscar. Entende? Tem pessoas que têm dificuldade com isso, fica buscando e nunca vence essa etapa porque só fica buscando e guardando, nunca vence. Travou um pouquinho, eu acho. Já volto. Hoje o Instagram não tá ao meu favor. Gente, acho que travou um pouquinho. Pouquinho não, pocão. Eu acho que deu uma travada. O professor já ele retorna. Mas olha, você colocou aqui, ó, lexml.gov. O professor caiu. Já ele volta aqui. Vamos ver o que... Nós temos 2 perguntas aqui. Eu vou responder uma pergunta, que é a pergunta aqui do Tiago. O Tiago colocou assim: qual o primeiro passo para se tornar um pesquisador e como se inserir no mercado de trabalho? Tiago, respondendo a sua pergunta com relação a isso, o primeiro passo para se tornar um pesquisador, na minha visão, enquanto pesquisador, é primeiro, estar na graduação e começar um projeto científico, ter um orientador. Cada instituição de ensino tem aí a sua estrutura de pesquisa. Então, vai na sua instituição e procura aí a sua estrutura de pesquisa, fazer um PIC, um PIBIC, ou alguma coisa assim. O professor Alexandre já está voltando. E como se inserir no mercado de trabalho, aí depende de qual área que você vai estudar, depende de qual área que você vai estar entrando. Ale, a câmera está virada. É verdade. Muito bom. Eu acho que não consegui ler todas as perguntas aqui, tá? Então, aquela ali, daí aqui é...
Essa eu Outra já abordagem. respondi do coisa, mas eu tenho uma pergunta para te fazer que um monte de aluno vem para me perguntar. Qual que é a Tá. diferença de SSN, ISBN e tem um que eles colocam um X, que é o ISSNX? Qual que é essa diferença? Aí eu vou filtrando aqui as perguntinhas e já te passo. Então, eu acho que eu vou começar ali, né? Acho que foi perguntado assim, ó. A gente, os meus alunos que, né? Se vocês quiserem, todo mundo que está aqui presente, se quiser ganhar certificado, vocês entram assim, ó, even3.com, deixa eu ver o site aqui. Coloca aqui, ó. Manda para mim no WhatsApp que eu coloco aqui nos comentários. Tá. Aff, tô ficando doido aqui. Saí do WhatsApp. Usava o telefone para entrar de novo. É assim, ó, Even3, Hum. bem fácil. Event 3. Even3, né? Even3, o Even é com N, .com.br/Godoy Dota. Entra lá, faz, né, o seu cadastro e se inscreve no curso de hoje, que é um curso chamado, né, Artigo Científico, Escrever e Publicar com Qualis. E daí você vai ganhar lá o certificado, tá? Então tá. Bem, foi perguntado ali como que se insere no mercado. Primeira coisa que você tem que ter é muita paciência, né? Dependendo da área, é bem complicado. Tem gente até que brinca que você tem que esperar, né, a fila andar, ou seja, o que está lá na frente morrer para que você dê um passo, né? Mas hoje em dia não é bem assim, não, sabe? Eu acho que a gente consegue se colocar muito rapidamente, você mostrando que você tem qualidade, tem, né? Tem o que mostrar, você consegue sim. Mas tem que ser, é um trabalho difícil, não é fácil você ficar sentado, escrevendo. Quem que gosta, né? É difícil você encontrar alguém que gosta de estudar. A maioria das pessoas que você conversa, muitas vezes, eu odeio estudar, né? Outra coisa que na nossa área é muito comum acontecer assim, eu odeio política, não é? Então, se você está na área errada, se você odeia política, está na área errada se você odeia estudar. Então, é uma questão bem complicada. E daí estabelecer alguns objetivos na vida, né? Você tem que ter publicação, você tem que ter experiência academicamente falando, de alguma forma tem que trabalhar a didática, tem que aprender a dar aula, tem que saber explicar, tem que ter paciência, fazer yoga, tem que estabelecer um grupo de pesquisas, né? Tem que participar de associações, tem que seguir revistas, as revistas especializadas, né? Então, lá no Facebook, eu escrevi, inspirado por meu colega que estava dando um curso preparatório para a seleção de mestrado e doutorado, né? Eu fui lá e coloquei 10 dicas que não me falaram, na prática eu fui prendendo, 10 dicas de que você tem que saber para se dar bem na vida acadêmica. E justamente isso que eu estou falando, né? Tem que publicar, tem que ter, a última tem que ter paciência, né? Mas é isso, né? Tem que ter, né, saber que vai chegar a sua hora, fazer muito estágio, trabalhar muito de graça, sabe? Ser voluntário, publicar, dar aula de algum jeito. Eu não consegui ler a pergunta inteira, mas falaram ali a respeito de abordagem, né? Abordagem. Como que você... Eu não vi a pergunta, sei lá, dá para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de volta? Tá. Quanto à abordagem do problema, qual seria o caminho mais adequado para estudar o objetivo? Beleza. É você estabelecer categorias de análise, entendeu? Olha, gente, eu vou estudar a questão da governança, tá? Porque governança é muito importante para o Brasil, tá? A governança, ela tem que ter, por exemplo, transparência. A governança, por exemplo, ela tem que ter... Então, são vários aspectos que englobam a questão da governança. A governança pública, tô falando, né? E daí você tem que encontrar uma categoria de análise. Você não vai conseguir, né, estudar tudo de governança. Você vai estudar o quê? Eu vou estudar transparência, entende? É uma categoria de análise. Então, você tem que partir do pressuposto que é impossível estudar todos os aspectos a respeito de um objeto, de um objetivo, né? Então, você tem que estabelecer, fazer uma abordagem em relação a uma categoria de análise, uma variável. Outro exemplo. Eu vou discutir a questão da vulnerabilidade da mulher, entendeu? Ou da juvenil, infanto-juvenil. Você não vai conseguir discutir todas as variáveis, entendeu? Então você vai estabelecer, não, eu vou estudar no campo das políticas públicas, tá?
do campo das políticas públicas para os direitos humanos. E ainda vou falar só a respeito de estupro de vulnerável, entendeu? Então você vai estabelecendo um afunilhamento na medida em que você tem que uma quantidade de páginas, uma quantidade de texto a ser desenvolvido. Você não tem todo o tempo do mundo e nem todo o espaço do mundo para ficar discutindo a respeito daquele assunto. Então você tem que pensar assim. Então uma das primeiras coisas que você tem que pensar, então já passando para a segunda etapa da fala, que é assim, ó. Então tá, professor, eu já sei o que é método, eu já tenho algumas técnicas, eu tenho bastante noção, visão daquele texto acadêmico que é estruturado dentro de uma técnica também, ou seja, uma introdução, toda introdução ela é construída do mesmo jeito. Né? Toda a introdução, todo o resumo, aquele fechamento que a gente dá para o título também, o que a gente leva em consideração para ter descritores, palavras-chave, tá? Então isso é importante. Tem 20 minutos ainda, hein? Então, né, estabelecendo isso, você vai passar para a segunda etapa. E antes também você tem que ter domínio de técnicas no sentido de formalizar o documento. Tá? Isso é bem importante. Tem que vencer essa questão aí de ter problemas com normas da BNT. Sei lá, fazer muito cursinho no YouTube aí. Lá no YouTube eu tenho um canal que explica muito de normas da BNT, né? Fala. Depois a hora que eu lançar, depois a hora que eu salvar e que eu colocar no YouTube do canal Perturbação, eu faço um link com o seu YouTube channel. Tem uma aula bem boa de projeto de pesquisa. Não fazer um projeto de pesquisa, mas estabelecer um marco a respeito do projeto de pesquisa, né? Qual que é o tema, qual que é o problema, qual é o fundamento, qual é a hipótese. Eu gosto de trabalhar muito com a hipótese. Quando eu vou para as técnicas assim, que não estou criando, mas eu estou usando as técnicas bem positivistas que já existem, eu gosto do método hipotético-dedutivo, entende? Como não dá para usar todas, né? Eu pego uma hipótese e na medida em que eu vou comprovando que aquela hipótese é verdadeira, na conclusão eu vou e jogo para... É tudo igual, ó. E jogo hipoteticamente e uma dedução generalizada. Saindo de uma questão mais teórica e para uma questão mais de conhecimento prático. Qual que é a diferença entre SSN e SBN? Tá, é bem fácil isso, tá? E não tem só isso que vocês precisam saber, tá? Tem o DOI também, e assim vai. Então, tem um monte de termozinho aí, tudo coisas internacionais que são embutidas dentro da gente, e a gente tem que se adequar, porque hoje em dia quem dita a forma de como a coisa é feita não é a gente se adequa, né? Se você for pegar a norma da BNT, por exemplo, a norma da BNT basicamente é uma fusão das normas latinas, das universidades, lá no começo do século passado, quando elas foram, né, montadas, as primeiras universidades, nós temos uma corrente de universidade que é a universidade que é latina, né, que vem com as notas de rodapé e de Ibidem Opsit, e as normas anglo-saxônicas, que é aquela autor-data, e, né, também foi embutida. E ainda hoje a gente tem as normas americanas, que é o APA, a Harvard, Chicago e assim vai. A norma da BNT é uma norma tudo junto. Daí nós temos tipos de documento científico, tipos de trabalho científico. Basicamente, a gente coloca dois tipos. Um trabalho que é único, que é aquele ISBN, e um trabalho que ele é periódico. O trabalho que é periódico, ele é classificado pelo ISSN. Quando você tem ISBN e ISSN, significa que você tem uma obra única, e essa obra única ela é registrada pela Biblioteca Nacional. E a obra que é um periódico científico, e ela é registrada pelo IBICT. O IBICT é um instituto que existe dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia. A área científica é uma bagunça, tá? Por quê? Porque ela é regrada por dois ministérios, o da Ciência e Tecnologia e pelo da Educação. Não sei por que é separado. Quando você está produzindo ciência, você está educando, você está, sei lá. Né? E ainda mais a educação superior ainda tem a CAPES. Né? A CAPES também é uma droga. Mas os periódicos da CAPES estão na base do CNPq. O CNPq é do Ministério da Ciência e Tecnologia. Só que a CAPES é do Ministério da Educação. Entendeu? É uma bagunça. Tá? E daí vem também agora, hoje em dia, né, as outras instituições, as instituições internacionais, também determinando e ditando as coisas que a gente tem que ser. Porque a gente tem o nosso sistema de avaliação, né? Hoje a gente está falando basicamente, né, de qualis. E o Qualis é totalmente independente, ele é separado do Qualis, eles não são Qualis lá fora, né? Mas do sistema de avaliação, por exemplo, da Scopus, que é o sistema de avaliação estrangeiro, entende? Nós tivemos uma live aqui sobre Qualis, que foi o Walter que explicou como que funciona o Qualis. Tem até uma pergunta aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Do Larguessa.
Como funciona a classificação das produções científicas? Aquelas que são classificadas como B1, B2, A1, A2. Então, Larguessa, tem no meu canal, aqui Uhum. no Instagram TV e lá no YouTube Channel, no Perturbação, uma live com o Walter falando sobre isso, tá? Pois é, e assim, ó, não dá para você previamente saber, porque eles definem qual vai ser a regra após já vencida a anterior, né? E daí, a maioria das vezes, a pessoa tem um micropoder, sabe? A microfísica do poder, ela tem um micropoder. E ela acaba estabelecendo qual vai ser a norma para que favoreça ela, entende? Então, na verdade, a gente não sabe quais vão ser as normas da próxima avaliação. A gente sabe quais foram as últimas, entende? O que aconteceu comigo, por exemplo? Eu publiquei em artigo científico em revista que não era qualificada, mas na medida em que saiu o resultado, a forma que eles definiram lá que ia ser o resultado, que deveria ser o resultado, eu fui favorecido. Eu, por exemplo, agora tenho duas, acho que, revistas que têm avaliação na Web of Science, que é um dos sites mais poderosos de científicos do mundo, entende? E eu tinha um artigo nessa revista, e agora lá no meu currículo Lattes, por exemplo, aparece Web of Science, né? Uma coisa que ninguém na área de direito quase tem, dá para contar nos dedos as pessoas que tem, aparece lá bonitinho. DOI já aparece faz tempo, né? Aí aquele simbolizinho da CAPES também já aparece faz tempo. Tem outra pergunta aqui que vai de acordo com o roteiro que a gente está seguindo. O Figueiredo Nathan, ou Nathan, desculpa. É possível publicar artigo de mestrado, de mestrando ou mestre sem coautoria com o doutor? Nunca vai conseguir em revista bem qualificada mesmo, A, por exemplo, A1, 2, 3, 4, não. Porque elas estabelecem revista. As revistas A, elas são muito restritivas, muito restritivas. Para elas serem bem avaliadas, bem qualificadas e se manter lá, tem que ser com doutor. Se não for doutor, você não vai conseguir. E isso, de certo modo, é chato. Por quê? Porque parece que você não tem mérito, parece que você não pode construir um saber, né, do tamanho ou no status, ou daquele jeito que só um doutor pode. Isso é meramente formalidade, para você entender também que há bastante problema dentro desse sistema. Esse sistema, ele é um sistema previamente definido, como todo sistema de avaliação, mas, enfim, tem que ter um critério, né? A gente acaba se ajustando. É muito ruim porque a ciência passa a ser dependente disso e, em função disso, ela acaba se orientando. Por exemplo, as revistas científicas, e isso é uma dica. Pode falar. Você acabou de responder a pergunta do Vinícius Godoy. Conteúdos iniciantes têm espaço nas revistas de prestígio? E aí é uma crítica que fica, né? O critério para você publicar na revista A1, A2, B... Você consegue publicar em revista A1, mesmo que você seja graduando, tá? Peixe pequeno, né? Mesmo que você seja graduando, mas você tem que estar assinando junto com o doutor. Tem revista que aceita daí. Tem revista que é tão seleta que só aceita doutor. Doutor com doutor, só. Entende? Daí depende da revista, tá? Tem revista que elas são novas e elas querem se projetar muito. Mas, enfim, existe muita revista. E se vocês estão começando a vida acadêmica, e assim tem que ser, publiquem de tudo em todo lugar. Tá? A gente não sabe direito o que vai ser na próxima avaliação. Possivelmente uma revista que seja, sei lá, A1 agora, ela talvez não seja. Ela seja rebaixada no próximo. Entende? Os critérios, eles são muito voláteis. Então, publique sempre, muito, em todo lugar. Participe de eventos, faça network, conheça pessoas. Revistas científicas hoje, por exemplo, elas obrigam que você, quando for entregar o artigo científico, você entregue um artigo científico com revisão bibliográfica dela. Por quê? Porque ela quer que ela seja bastante citada. E ela quer que ela seja bastante citada em revista qualificada. E ela é qualificada. Se você fizer, eu sou qualificado. Se você fizer citação de mim, em mim, eu sempre vou continuar qualificado. Entendeu? Então, essa que é a ideia. Então, isso aconteceu comigo recentemente. Foi aceito um trabalho que vai ser publicado ainda. Eles falaram o seguinte, a gente está devolvendo porque a gente quer que você estabeleça a discussão dentro do marco teórico da nossa revista. Tinha um artigo da revista, porque eu sabia disso, né? Eu coloquei o suficiente, eu achava. Né? Mas ele falou que, indico esse, ainda indicou, gente, entendeu? Isso para mim foi muita censura, né? Tipo, faça assim, faça assim, faça assim. Eu não posso mais estabelecer o meu marco teórico. É isso que você está dizendo? Mas eu acatei. Eu acatei porque eu preciso, entendeu?
Acontece. Ó, o Sinto Thiago, muito. que é um colega meu da comunicação, ele pergunta: as revistas de direito não têm a prática da revisão às cegas, o blind review? Tem, isso. Tem, mas não Revisão é por pares. recente. É É, recente. É recente assim, quando cada vez mais. começou a sistematizar os periódicos de Sei direito. lá, 5 anos atrás, por exemplo, eles falavam que tinha, mas não tinha. Eles não faziam, entende? Mas hoje em dia é muito comum. Pode Com o esperar. Open Journal O seu System. artigo, se ele for aprovado, mesmo que aprovado, ele vai voltar para fazer adequações. Nunca um artigo, hoje em dia, de cara está sendo aprovado. Sempre um ajustezinho está acontecendo. Sempre, sempre, sempre. Mas, então, uma dica interessante é essa. Tem que se atentar especificamente também quais são as normas daquela revista. Porque revista, ela é muito fechada nas normas dela. Eu já vi, por exemplo, é totalmente errado pelas normas da ABNT. Ou você na ABNT faz autor data, ou você faz notas de rodapé, okay? Do sistema latino ou sistema americano. Tá? Você não pode juntar os dois. A revista fazia sistema de notas de rodapé, mas no nota de rodapé ia entre parênteses o sistema autor-data. Tipo, né? A quantidade de páginas, a quantidade de caracteres que eles delimitam no resumo, a quantidade de escritores, palavra-chave, né? O como se compõe o título. Desde sempre eu instruo as pessoas. Faça título e subtítulo. Uma dimensão é a dimensão do âmbito maior da tua pesquisa e outra é menor. Por exemplo, vou falar de políticas públicas, política de segurança pública, né? A questão das drogas nas escolas, entende? Tipo, é uma coisa grande, segurança pública é uma coisa pequena, título, subtítulo. Logo, você está vindo de um pensamento assim muito dedutivo, um jeito de ser, que é a política, e como que ela se faz no âmbito pequeno, tá? Então, mas hoje em dia tem revista que fala que não pode ter subtítulo. Vai explicar, entende? Vai explicar. Uma coisa que dá muito certo, eu já fiz várias vezes. Eu tenho três artigos em italiano, 3 em espanhol, 2 em inglês, entendeu? Quando você prepara o artigo científico em outra língua, ele mais tem que, assim, a porta aberta, entendeu? Por quê? Porque aqui no Brasil ninguém publica no estrangeiro, entendeu? Ninguém publica em língua estrangeira, quase. Ninguém. Outra questão é você mandar para os cafundó, entendeu? Nem mande revista para o Paraná, se você é do Paraná, né? Nem mande para o teu estado. Né? Você É por causa entra da lá endogenia, né? Um dos daí critérios de já, avaliação das revistas hoje é a exato. endogenia, aquela que eles Tem que, chamavam de tem que bolha ter uma quantidade grande de científica. doutor, de mestre, né? Tem que ter uma quantidade de gente fora do estado e assim vai. Então, mande para fora. Você entra na lista lá, sei lá, nas revistas de direito, sei lá, 3.500, uma coisa assim, bem gigante. Aí você vai olhando lá o que tem, entende? Eu gosto de jogar Ctrl L e dar uma fuçada, inclusive para estabelecer marco teórico. Por exemplo, eu quero estudar todas as revistas que tratam de política, entende? Aí todas as revistas, eu vou estabelecer como? Eu vou pegar todas as revistas que tem política no nome, entende? Daí trago essa, o meu delimite vai ser dado dentro deste ambiente aqui, todas as revistas de política. E daí então você começa, né? Então, saiba quais são as normas específicas da revista, cite a revista, né? Faça as regras, saiba que a partir do momento que você mandou, já comece a fazer as correções, porque ela vai voltar. E depois você entra na fase final, assim, sabe? Que eu acho assim, que quando você tem aceito, não importa, realmente, não importa. É claro que a gente fica, né, sempre com muita vontade de fazer artigos científicos que sejam bem qualificados. Assim, eu fico muito contente quando eu vejo meu currículo lá, e vejo lá, né? O Web of Science. Mas, enfim, foi ao caso, né? A revista nem era qualificada 2 anos atrás, ela passou a ser qualificada e também já conseguiu um status lá. Eu não tinha nenhum artigo meu no Cielo. Hoje já tenho. Na hora que eu mandei o artigo científico, eu nem sabia que a revista ia entrar no Cielo, mas já tá. Revista de direito na área no Cielo, não tem quase, entende? Tem que dar a cara, enfim, né? Vai fazendo e depois você vai colhendo os frutos e é bem interessante. Mas você pode potencializar, tá? E a potencialização disso é bem importante, entende? Você consegue aumentar a quantidade de pessoas que têm acesso aos seus documentos, ao que você elaborou, ao que você sistematizou. Uma vez eu fiz uma regra normativa, uma normativa de como seria o roteiro, sei lá, as etapas de construção lá da monografia para a faculdade. E daí eu criei fontes bibliográficas, né? Aí eu coloquei lá uma obra minha que estava no Prelo. A obra no Prelo é aquela que nem está impressa, mas já foi para a prensa, entende? No Prelo. E daí eu coloquei lá como exemplo.
Ninguém tinha, né? Ninguém faz mais hoje em dia isso. Mas eu coloquei. Hoje eu encontro essa no Prelo, essa obra que eu nunca tive no Prelo, porque eu criei hipoteticamente, para ter exemplo, até em lugares estrangeiros. Bem engraçado. Por quê? Porque, sei lá o que aconteceu, eles copiaram, estava no site, eles copiaram e foi, tal. Né? Hoje eu encontro, por exemplo, referência minha, que não existe, na Itália. Entende? Bem engraçado. Então, o que você faz? Você cadastra todas as obras que você tem em sites científicos. Seria nosso Facebook, Instagram. Ao invés de você colocar a cara lá, né, o corpinho sexy, você coloca o teu cérebro, ou seja, o que você está precisando de conhecimento. E vai lá, então, né, e faz uma biblioteca. Nas buscas que as pessoas vão fazer de todas as suas sei lá, referências, vai aparecer em número muito maior, entende? Várias pessoas vão ter acesso às suas informações. E daí você começa a ser citado. Né? E daí começa a vir índices de citação. Pode falar. Você, falando assim dessa questão das revistas, de buscar, você daria alguma dica assim para quem está iniciando um artigo científico e aí já somando com a outra pergunta de buscar um professor para te orientar ou para escrever junto? O que você acha? Você acha chato publicar com aluno? Porque tem muita gente que não publica com aluno, né? Não sei se vocês viram recentemente, mas o senhor juiz Lava Jato, ele foi pego por plágio. Né? O que aconteceu? Ali uma orientanda dele fez plágio, ele pegou e colocou o nome dele no artigo e saiu, né? Saiu publicando com ela, assim, tipo, foi na Fiusa, entende? Eu acho muito chato, entendeu? Se você vai publicar o teu aluno, tenha uma relação pedagógica com ele, entendeu? Tá bom, eu vou ler teu artigo, vou te dar um parecer, o que está acontecendo, entendeu? Vou fazer você melhorar isso. Artigo, né? No mínimo, uma contribuição você tem que dar, entendeu? E eu acho que se você quer, então, você quer publicar comigo? Beleza. Então, tudo que eu falar para você, você vai fazer, beleza? Beleza, então tá. O sentido é de conhecimento mesmo, de crescimento, de melhora, não é? Então beleza, então vamos trabalhar nesse sentido, pedagógico. Então você pega, né, já que você não fez nada mesmo, você vai só, né, ter o mérito por aquilo, o que você faz? Você lê o artigo, toma conhecimento do que ele está discutindo, faz uma verificação de plágio, no mínimo, né? E daí você, né, dá aquela rebuscada, aquela cuidada, aquela aprofundada. Já que você não nadou tudo isso e tem fôlego para nadar mais longe, vamos aprofundar. Às vezes fica um artigão, entende? Então eu acho chato isso. Eu acho chato o professor que vai muito na cola, né, na rabeira e vai. Tem que dar um contraponto, entendeu? Não existe trabalho acadêmico que é feito sozinho com dois nomes. Tem que ter contribuição, entende? Olha, professor, enquanto você faz aí para a revista A1, eu vou fazendo aqui para B1, tá? Eu assino com você e você assina comigo. Eu faço a revisão e você faz a minha. Há uma troca, entende? Há uma troca. Mas, né, hoje a gente tem alunos tão brilhantes quanto professores. Às vezes eu fico vendo que o aluno às vezes mais inteligente que eu. Falei, nossa, nunca tinha pensado isso, realmente, né? E fico impressionado. Eu aprendo muito com meus alunos, imagina, né? Então, a primeira coisa que eu faria é dar visibilidade para tudo que você vai produzindo. Ter um currículo Lattes bonitão, entendeu? Mesmo porque quando você né, acumula e senta para colocar tudo em dia, Deus o livre, entendeu? Esses dias eu estava fazendo atualização de tantas plataformas. Eu tenho no Google, eu tenho na Academia, no Open Research, no SSRN, SSRN, no Gate Research, no Honor-Seed, que mais? Tem no Lattes. Tenho, sei lá, mas não sei, ainda tem, né? O Twitter, tem o Facebook, tem... Olha, gente, se contar, falta dedo na mão para contar todas as redes sociais e acadêmicas que se somam aí. É muita coisa. E é muito menos prazeroso você ficar vendo seus artigos científicos sendo colocados na plataforma do que, né, as bobagens que são colocadas no Instagram e no Facebook. Entendeu? Então, ali você se distrai. Aqui você tem que ficar fazendo movimentos repetitivos e catalogação de ciência. Então, gente, existe uma dimensão formal. Existe uma dimensão formal que você tem que dar conta, normas, regras, todas essas técnicas, e também tem essa dimensão que vai para além, né, do teórico, vai para além do filosófico, que é ter boa política, bom relacionamento, estabelecer redes, né?
escrever teorias, né, de forma bem pensada, bem estruturada, com metodologia. As principais regras, eu acho que foi muito pouco tempo, eu acho que eu conseguiria falar ainda mais umas 15 horas só a respeito do artigo científico, né? Mas, enfim, né? Gente, se precisar, eu faço consultoria, eu faço aconselhamento, eu faço avaliação e dou parecer a respeito de trabalho, aonde que você pode melhorar. Né? De repente, você não está sabendo especificamente trabalhar com determinadas teorias ou metodologias, eu posso te ajudar nisso, tá? Eu gosto bastante de fazer ciência. Atualmente eu estou com 4 pessoas, uma saiu, né? Era 4. 3 pessoas que estão trabalhando comigo. Trabalhando, né, com uma orientanda em Goiânia, uma em Brasília e uma aqui no interior do Paraná. As 2 primeiras estão fazendo já o processo de seleção para mestrado. E a outra vai fazer processo de seleção para mestrado no ano que vem. Ainda não sabe, mas eu estou querendo que ela faça. Entende? Então é uma coisa que você vai se construindo aos poucos, com calma e tal, mas tem que ter objetivo, entende? Tem que ter meta, Tá. né? Caminhando para o fim aqui da nossa live. Eu vou fazer 3 perguntas para você e você me responde assim, quase Marília Gabriela, na lata. O que precisa saber para escrever um bom artigo? Método e técnica. O que precisa saber para submeter o seu artigo e ser aprovado? Quais são as políticas da revista e saber submeter no Open Journal. O que precisa saber para colher frutos da publicação? Saber não, você tem que ter paciência, estabelecer ali, né, uma relação com, né, consigo mesmo, ou seja, trabalhar essa ideia de que não é fácil ficar catalogando tudo isso. É isso. Tá? Visibilidade a gente consegue dar. A gente tem espaço. Hoje em dia a internet é muito democrática em relação a isso. Se o teu orientador, de repente, o teu professor aqui não te dá mérito, outra pessoa lá longe, ela vai te dar, entendeu? Porque ela vai ver ali um trabalho com qualidade. E daí isso começa a aparecer, entendeu? Alexandre, obrigado. Os alunos que quiserem aí o certificado, a Luciene colocou o event.com.br/doidota. Só colocar ali. Sigam o professor Alexandre no perfil dele. Os que não me seguem, que semana que vem a gente tem uma live sobre direito de família. Seguem o perfil do professor Alexandre no Instagram, o canal dele, no YouTube também, que lá tem algumas dicas sobre metodologia, sobre artigos, sobre projeto. E me sigam também no canal Perturbação, que toda semana entra uma das lives que nós fizemos aqui. E um grande beijo para você. Até a próxima. Pretendo um grande beijo para todo mundo. Se tiverem mais dúvidas, é só mandar nos nossos Instagrams que a gente está respondendo e fiquem atentos a todos os projetos, que tanto o professor Alexandre quanto eu temos lançado online, ok? Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tudo bom. Até.